Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1174 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, Legislação Integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não esquece de deixar aquele like, de compartilhar na sua rede social preferida que está nos ouvindo, ou mesmo de compartilhar esse episódio naquele grupo de WhatsApp repleto de gente interessada. Tudo isso fortalece demais esse projeto e nos dá muito ânimo para continuar. Então já aproveita também e deixa teu comentário contando o que você está achando. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é constitucional e não ofende o princípio do retrocesso ambiental, lei estadual que suprime a exigência de registro de agrotóxico ou biocida no país de origem, desde que esta observe a legislação federal acerca da matéria. Gente, nós temos aqui uma lei do estado do Rio Grande do Sul. É a Lei 7747 de 82, com texto alterado pela Lei 15671 de 2021. E basicamente, qual é a previsão? Ela constitui uma supressão da exigência de que, para fim de comercialização do Estado, o agrotóxico ou biocida importado tivesse uma autorização também no país de origem. Ou seja, há uma importação de um agrotóxico. Esse agrotóxico ele não precisa, segundo a lei estadual, ter registro no país de origem. Qual o detalhe? É necessário que haja um registro no órgão federal competente e cadastro nos órgãos estaduais. Portanto, gente, o importante para essa lei estadual é que haja registro no Brasil, ainda que seja um produto importado e que lá no país de origem esse produto não tenha sido registrado. Essa lei, gente, é constitucional? Gente, entendeu-se que sim. Por quê? Fundamentos aqui. Entendeu-se que essa lei está de acordo com a legislação federal, já que ela exige que haja um cadastro no órgão federal competente. Também entendeu-se que não há uma lesão ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, nem ao artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre proteção ambiental. Também se entendeu que não há um retrocesso ambiental e se faz ainda um debate de que essa vedação ao retrocesso ambiental não pode ser absoluta ao ponto de impossibilitar outros princípios constitucionais, tais como a livre iniciativa e o desenvolvimento nacional, a propriedade privada, a erradicação da pobreza e a redução de desigualdades regionais e sociais. Então, gente, qual foi o ponto aqui central, de todos? Foi a questão de que continua exigindo que haja o registro no órgão federal competente. Então, por isso, entendeu que não há um retrocesso ambiental e também que essa disposição é compatível com a legislação federal acerca do tema. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional e não ofende o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, lei estadual que suprime a exigência de registro de agrotóxico ou biocida no país de origem, desde que esta observe a legislação federal acerca da matéria. Próximo julgado de hoje também foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da simetria e da impessoalidade, dispositivo de lei estadual que prevê, em caso de empate, a escolha mediante votação secreta e pelo sufrágio da maioria dos membros do Tribunal de Contas Estadual, de 3 nomes para a composição de lista tríplice
entre os candidatos mais antigos. Gente, nós temos aqui uma legislação um tanto quanto esquisita, tá? É a Lei 12.600 de 2004 do Estado de Pernambuco. E essa lei trata sobre a organização e composição do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E aqui o trecho que foi impugnado trata sobre a promoção por antiguidade. Olha só como é estranho. Previu-se aqui que haveria a elaboração de uma lista tríplice para a promoção por antiguidade e que, em caso de empate, haveria uma votação secreta pela maioria dos membros do TCE de Pernambuco, com o objetivo de verificar quem é que ganharia na antiguidade. Ou seja, o critério de desempate na antiguidade aqui seria uma votação. Gente, isso aqui não é inconstitucional, mas inconstitucional com força. Isso aqui fere o princípio da simetria, porque é bem diferente do modelo constitucional federal. Ofende também o princípio da impessoalidade. Além disso, isso aqui é algo incompatível com critérios constitucionais de antiguidade e merecimento, acaba confundindo um pouco, os dois institutos e traz um critério subjetivo na escolha da promoção por antiguidade, que é algo que é bem objetivo, e não pode dessa forma ser carregado de subjetividades. Então, realmente, é uma lei que não só é inconstitucional, como é bem esquisita. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional dispositivo de lei estadual que prevê, no caso de empate, a escolha mediante votação secreta e pelo sufrágio da maioria dos membros do Tribunal de Contas Estadual de 3 nomes para a composição de lista tríplice entre os candidatos mais antigos. Quais são os fundamentos aqui? Violação aos princípios da assimetria e da impessoalidade. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e nós temos 2 destaques. Primeiro destaque, no preenchimento das vagas para o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas Estadual de competência do governador, essa autoridade deve primeiramente indicar as vagas destinadas aos auditores e membros do Ministério Público junto à Corte de Contas e, na sequência, uma de livre escolha. Segundo destaque, são inconstitucionais por violar o princípio da assimetria, normas estaduais que exigem que o auditor, para fins de substituição de conselheiro de Tribunal de Contas, conte com tempo de serviço prestado na própria Corte de Contas, bem como não tenha sido punido pela prática de infração disciplinar ou esteja respondendo a processo disciplinar. Então, nós temos 2 pontos, Um é sobre ordem de indicação das vagas destinadas ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual e o outro é sobre critério de substituição temporária. E aí, qual é o ponto aqui em relação a essa ordem de indicação? É que, olha só, a lei baiana, ela dizia o seguinte: 1/3 dos membros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia são nomeados pelo governador. Mas seria assim, 1 é de livre escolha, 1 tem que ser entre membros do tribunal e 1 entre integrantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Sendo certo, que esses membros do Tribunal de Contas e do MP junto ao Tribunal de Contas são indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Gente, essa previsão ela é constitucional? Onde é que está o problema aqui? Vamos ler o que nos conta a súmula 653 do STF para ver se alguém identifica. Súmula 653. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar 1 entre auditores, outro entre membros do MP e o terceiro à sua livre escolha. Então, o que muda aqui que é significativo entre um e outro? É a ordem de nomeação.
E aí, a lei baiana diz que a primeira vaga que surgir é a de livre nomeação pelo governador. A segunda vaga é que seria entre auditores e a terceira entre membros do MP. E a legislação federal diz que não. Diz que a primeira e a segunda vaga é entre auditores e membros do MP. E a terceira vaga é que é de livre escolha do governador do estado. Então aí é que está a inconstitucionalidade, tá? É a modificação dessa ordem de nomeação. Então, sobre esse ponto já entendemos. E aí, qual é o segundo ponto aqui da inconstitucionalidade? É o que trata sobre restrições adicionais para a substituição de auditores. Então, o auditor está substituindo o conselheiro do Tribunal de Contas. E a lei baiana exigia 10 anos de serviço no tribunal e também vedava a substituição por auditor punido ou que respondesse a processo disciplinar. E aí vem a pergunta: isso é possível? Gente, esses requisitos não estão previstos no artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal e exercem uma obrigação que é desproporcional. Por quê? Porque nem mesmo o conselheiro ele tem esse tipo de obrigação. Então imagine essa pessoa que está substituindo. E nós temos aqui até mesmo a violação ao princípio da presunção de inocência, né, gente? Então a pessoa simplesmente, por responder processo disciplinar, não vai poder substituir o conselheiro. Então realmente é algo desproporcional. Avançando aqui na decisão, nós também tivemos uma interpretação restritiva desse termo auditor. Por quê? Porque o auditor aqui que vai substituir o conselheiro não pode ser, por exemplo, alguém que ocupe um cargo de auditor jurídico, auditor de controle externo ou qualquer outro cargo eventualmente existente, mesmo que não haja servidor apto do cargo de auditor para a substituição. Então, em nenhum caso será possível, tá? Então, aqui há uma restrição ao cargo de auditor conselheiro substituto em simetria com aquilo que está previsto na Constituição Federal. Além disso, temos efeitos prospectivos para a decisão. Então, temos uma modulação de efeitos ex nunc, não é dali para frente, preservando as nomeações já realizadas até a publicação dessa decisão. Então, gente, como é que ficou o destaque desse julgado? No preenchimento das vagas para o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas Estadual, de competência do governador, essa autoridade deve primeiramente indicar as vagas destinadas aos auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e, na sequência, um de sua livre escolha. Segundo destaque, são inconstitucionais normas estaduais que exigem que o auditor, para fins de substituição de conselheiro do Tribunal de Contas, conte com tempo de serviço prestado na própria Corte de Contas, bem como não tenha sido punido pela prática de infração disciplinar ou esteja respondendo a processo disciplinar. E aqui o fundamento central foi a violação do princípio da simetria. E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizadíssimo de lei seca e jurisprudência, com a única assinatura, um valor super acessível e um material que vai te acompanhar até a tua posse. Eu tenho certeza que vai ser um baita diferencial. Então vem e aproveita, que com certeza vai fazer a diferença. Aproveita também, conhece a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E, gente, eu já vou falar agora a palavra da sorte, tá? A palavra da sorte hoje é o que está me faltando, que é um belo de um café. Então digita aí café para eu saber que você está me ouvindo e que eu não estou conversando sozinho. E olha, estou precisado, viu? Ainda bem que o informativo de hoje é pequenininho, que eu vou já passar aquele belo café
para me acordar. Então vamos seguindo em frente. Próximo julgado foi inserido na Emenda Constitucional 103 de 2019 e o destaque ficou da seguinte forma: o STF referendou medida cautelar para suspender a eficácia das expressões para ambos os sexos contidas nos artigos 5º, caput e 10º, parágrafo 2º, inciso 1, da Emenda Constitucional 103 de 2019, por considerar inconstitucional a exigência de idade mínima para homens e mulheres nas regras de transição da aposentadoria de policiais civis e federais, em afronta ao princípio da igualdade material de gênero, aplicando provisoriamente a diferenciação de 3 anos entre os sexos. Então, qual foi o ponto aqui, gente? O ponto é que o artigo 5º da Emenda Constitucional 103, que é aquela emenda da reforma previdenciária, trouxe regras de transição para policiais civis e também para agentes federais penitenciários e socioeducativos que tenham ingressado na carreira até a data da entrada em vigência da Emenda Constitucional 103. E aí, nesses pontos, trouxe a previsão de uma idade mínima de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E o ponto aqui é esse, tá? É essa idade mínima igual para ambos os sexos. Nós temos essa previsão tanto lá no artigo 5º da Emenda Constitucional 103, quanto lá no artigo 10, parágrafo 2º, inciso 1. Nesse último, inclusive, nós temos aquela regra de aposentadoria, que seria 30 anos de contribuição e 25 no cargo para ambos os sexos. E aí, gente, essa previsão igual para ambos os sexos é constitucional? Gente, não é, tá? Isso aqui entendeu-se que viola a igualdade material, se trata de algo desproporcional em comparação com o tratamento conferido a outras categorias em que há uma idade menor para as mulheres. Também não há justificativa razoável para essa equiparação e não há uma observância da sistemática constitucional que admite essa diferenciação de gênero para fins previdenciários. E aí, dessa forma, se aplicou de forma provisória uma diferença de 3 anos entre os sexos, conforme aquilo que está na regra dos servidores em geral, lá no artigo 40, inciso 3 da Constituição. Portanto, se entendeu aqui basicamente que esse critério estritamente de igualdade formal, que equipara a mesma idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, não leva em consideração a sistemática constitucional de proteção previdenciária das mulheres. Então, aqui nós tivemos ainda uma medida cautelar, tá? Que foi confirmada, então está suspensa essa expressão para ambos os sexos e, por enquanto, se aplica essa diferença de 3 anos. Então, 3 anos a menos para as mulheres em relação a esses 55 anos de idade que são exigidos aqui nas regras de transição. Então, como é que ficou o destaque? O STF referendou medida cautelar para suspender a eficácia das expressões para ambos os sexos contidas no artigo 5º, caput, e artigo 10, parágrafo 2º, inciso 1, da Emenda Constitucional 103 de 2019, por considerar inconstitucional a exigência de idade mínima igual para homens e mulheres nas regras de transição da aposentadoria de policiais civis e federais, em afronta ao princípio da igualdade material de gênero, aplicando provisoriamente a diferenciação de 3 anos entre os sexos. E o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é constitucional e não invade a competência reservada à lei complementar em matéria tributária, nem ofende o princípio da isonomia tributária, norma que dispensa a comprovação do pagamento do ITCMD como condição para lavratura de formal de partilha ou elaboração de carta de adjudicação em arrolamento sumário. ITCMD, tá, gente? É imposto de transmissão, causa mortes e doação.
E esse tal desse arrolamento sumário? Gente, é um procedimento simplificado que vem substituir o inventário naqueles casos em que há uma partilha amigável celebrada por partes capazes. E também tem um valor, né? O CPC traz que esse valor ele não pode exceder 1.000 salários mínimos. E aí, como é que funciona? Bora lá. Se apresenta a petição inicial, com tudo aquilo, né? Qualificação das partes, certidão de óbito, rol de bens, dívidas, obrigações, enfim, tudo certinho. E aí, como já disse, né, tem que ser algo consensual. Aí se nomeia o inventariante, que pode ser na própria petição inicial, ou se não tiver, o próprio juiz nomeia. Aí, Ministério Público e Fazenda Pública vão analisar. E se tiver tudo certo, realiza-se a homologação da partilha. E aí, nesses casos, ou vai ser elaborada uma carta de adjudicação, caso seja um único herdeiro, ou o formal de partilha, caso seja mais de um. Aí, gente, vamos lá, né? Como é que fica a questão dos tributos? Sobre isso, é importante lembrar que o CTN conta lá no artigo 92 que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. E aí, vamos diferenciar esses tributos do ITCMD, porque o que são os tributos sobre rendas e bens do espólio? Imagina, por exemplo, um IPTU sobre um determinado imóvel que é objeto da partilha. Tudo isso tem que estar quitado, tá? Se tudo isso estiver ok, aí de fato vai ser expedida essa carta de adjudicação ou esse formal de partilha. E o imposto de transmissão? Gente, aí veja só o que nos conta o artigo 659, parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do artigo 662, parágrafo 2º do CPC. Então, olha só, primeiro se homologa, depois é que se intima o fisco para que ele faça o lançamento administrativo do ITCMD e de tributos que sejam, porventura, incidentes. Isso aqui é algo que veio para simplificar, não é para não fazer com que a pendência do pagamento do ITCMD seja um empecilho para que seja expedido esse formal de partilha ou essa carta de adjudicação. Então, se posterga, não é, para o momento posterior. Então, já se resolve aqui a questão da partilha, depois vai tão somente para a questão do lançamento administrativo do tributo. Mas impugnou-se a constitucionalidade dessa previsão, que é uma novidade do CPC de 2015, tá? Qual foi a conclusão do STF? Que a previsão é constitucional. Quais eram os argumentos? Os argumentos é que tratava sobre normas gerais de legislação tributária, e aí se entendeu que não se trata, na verdade, de uma norma de natureza processual e não de uma norma de natureza tributária. Então, por isso, não é necessária a lei complementar, já que não é norma geral sobre direito tributário. Não há também ofensa à isonomia tributária e também não há dispensa de tributo. Aqui tão somente se trata sobre um procedimento judicial sumário e não sobre uma hipótese de não incidência de tributo. O imposto vai continuar incidindo, ele somente é postergado para um momento posterior à expedição desse formal de partilha ou carta de adjudicação. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, norma que dispensa a comprovação do pagamento do ITCMD como condição para lavratura de formal de partilha ou elaboração de carta de adjudicação
em arrolamento sumário. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, deixa aquele like, compartilha na sua rede social preferida, ou naquele seu grupo de WhatsApp, ou com aquele amigo, tudo isso fortalece demais esse projeto. Deixa aí nos comentários aquela palavra da sorte de hoje, que tudo isso traz uma relevância para o nosso conteúdo e acaba fazendo com que ele seja mais distribuído. E com certeza isso é um grande incentivo para continuar esse trabalho. Então por hoje foi isso, agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.